Olá pessoal, tudo bom? Eu acho que em algum momento vocês já ouviram falar de brainstorm. É muito usado nas empresas e de um jeito ou de outro a gente pelo menos ouviu essa palavra. Mas vamos entender direito como essa técnica funciona e como é que a gente aplica a técnica de brainstorm. Vamos entender isso em profundidade na aula que vem a seguir. Vamos para a aula. Olá pessoal, vamos para a nossa aula de empreendedorismo, onde nós vamos falar de duas ferramentas usadas na área da gestão. Nós vamos falar de brainstorm e tabela de Good. O brainstorm muitas vezes é traduzido por tempestade de ideia e é uma técnica relativamente comum para a gente ter ideias novas e a gente pode falar de brainstorm com todos aqueles termos bonitos, porque ele ajuda a gente a pensar fora da caixa, facilita o trabalho em equipe, descontrai o time e etc. Mas basicamente, o brainstorm consiste em você juntar um grupo de pessoas que conhecem ou pelo menos têm uma ideia de um tema que se pretende desenvolver, e aí você vai desenvolver uma reunião como um mediador que vai ter o papel de deixar o time à vontade para dar as ideias onde se deseja inovar ou resolver o problema de uma maneira diferente. É claro que todos devem tentar dar ideias e o mediador vai tentar estimular essas ideias a saírem. E mesmo que a ideia seja uma ideia boba ou que seja uma brincadeira, é importante a gente tomar nota e ir escrevendo as ideias, porque uma coisa pode levar a outra e no fim nós podemos ter uma boa ideia que saiu de uma brincadeira. É claro que a maioria das ideias não serão boas. A gente tem a maioria das ideias simplesmente medianas e algumas são até mesmo brincadeiras. Depois que a gente tem essa tempestade de ideia formalizada, escrita aí numa lousa ou num papel, a gente vai ainda com um clima descontraído eliminar as ideias que são brincadeiras e a gente vai fazendo uma filtragem até sobrar umas 3 ideias para a gente trabalhar. E aí, com um pouco menos de descontração, num ambiente um pouquinho mais sério, a gente avalia os prós e contras de cada uma dessas ideias que são as finalistas e faz um documento com as top 3. E esse documento muitas vezes vai para a nossa gestão ou vai ser feita uma reunião e uma análise financeira para verificar se essas ideias são realmente viáveis. A tabela de Good é uma ferramenta de gestão relativamente simples que serve para a gente colocar prioridade em uma lista de tarefas. Quando nós temos várias coisas a resolver e a gente não tem clareza qual é a mais importante, a gente pode usar a tabela de Good. A sigla Good significa gravidade, urgência e tendência. E para cada um desses itens, nós atribuímos um peso de 1 a 5. Gravidade é o impacto do problema no médio e longo prazo. Ou seja, se eu não resolver o meu problema, no médio e longo prazo, o que isso vai me trazer de prejuízo? Às vezes isso pode ser tão grave que você pode chegar à conclusão que se nada for feito, a sua empresa pode até mesmo ter um grande prejuízo. A urgência, ela tem a ver com o tempo disponível na resolução do problema. Não tem muito segredo. Quanto menos tempo, mais urgente será o problema para ser resolvido. Então, basicamente, é só fazer uma pergunta. Esse problema pode esperar quanto tempo? A tendência é diferente da urgência. A tendência, ela tem uma relação com a gravidade, mas é a probabilidade do problema de crescer
com o passar do tempo. E aqui a gente começa a pensar em um curto prazo. A pergunta que eu faço para avaliar a tendência é a seguinte: se eu não resolver esse problema, ele vai piorar lentamente, vai ser aos poucos, ou é uma coisa que vai piorar bruscamente? Um problema que piora bruscamente, ele tem uma tendência de se agravar muito rápido, que a gravidade analisa médio e longo prazo, a tendência ela tem uma visão para o curto prazo. Vamos agora olhar um exemplo, imaginando aí uma fábrica que monta caixa de som para carro. Então a fábrica corta a madeira, faz o acabamento, coloca os alto-falantes, parafusa, coloca terminal de som e aí vende a caixinha automotiva. Vamos imaginar que nessa empresa tem um problema porque a lâmpada do escritório queimou. Existe um outro problema, que os conectores para montar a caixa estão quase acabando. Observem que nesse caso aqui são claramente dois problemas muito diferentes. Então, trocar a lâmpada do escritório não tem uma urgência para ser feita, mas eu percebo que ela pode ter uma gravidade média, porque no longo e médio prazo, realmente os funcionários podem se incomodar muito, porque as pessoas também não querem trabalhar no escuro por muito tempo. O problema tem sim uma certa gravidade, porém, essa gravidade é em médio e longo prazo. A minha urgência, por outro lado, não é tão alta, e nem mesmo a tendência do problema piorar. Afinal, a lâmpada já queimou, o que mais pode acontecer? A lâmpada não vai derreter e nada mais grave vai acontecer. Então, a lâmpada queimada não tem uma tendência de piorar. E eu também posso esperar um certo tempo para trocar essa lâmpada. Então, a urgência também não é muito grande. É uma situação bem diferente com comprar conector para montar a caixa. Veja bem, o conector está quase acabando. Eu imagino que no médio prazo o conector vai acabar se ninguém fizer nada. E aí a minha linha de produção vai parar. O meu conector acabando, eu começo a ter um problema gravíssimo de não atender mais os pedidos, não honrar compromisso com os clientes, aí eu não recebo pelas minhas vendas e a coisa começa a ir para o buraco. Então, um problema desse tipo, ele tem uma grande gravidade, porque ele tem o potencial de afundar minha empresa no médio e longo prazo. Obviamente, eu preciso verificar quando que esse conector vai acabar. Se ele estiver realmente acabando num prazo muito curto, a minha urgência é super alta, porque eu preciso correr e comprar esse conector. Senão a minha produção para. O que eu vou fazer com o meu funcionário? Vou pagar um dia de salário para o funcionário ficar sem trabalhar? E a tendência é que isso se agrave. Então, se nada for feito, o conector acabando vai causar um efeito em cadeia, eu não consigo montar a caixa de som, eu não consigo fazer acabamento, funcionário não vai ter trabalho para fazer, aí funcionário sem fazer nada vai dar um blá 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 na empresa que abaixa a moral da equipe. Então, um problema como esse, observe que os números são muito altos, indica um problema muito importante para ser resolvido. As tarefas no diagrama de Gucci são colocadas em uma tabela. Isso facilita muito o nosso preenchimento. Eu tenho que fazer uma multiplicação. Então, quando eu troco a lâmpada do escritório, nós já vimos, eu atribuí 3, 2 e 2. Para saber o valor de Gucci, basta multiplicar. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 6, 12. Tenho um valor de Gucci 12. E aí, comprar conector de som, faço a multiplicação. O time quer fazer um treinamento de vendas, qual será a prioridade desse problema? Olha, produto está atrasando, né? Tem um problema com as entregas. Qual que será a prioridade desse problema?
E se eu tiver um erro na contabilidade que eu preciso conversar e ver o que está dando errado com as minhas notas fiscais e as minhas emissões lá com o meu contador? Qual será a prioridade mais importante, a segunda mais importante? Basta colocar isso tudo em um Excel e imaginar que num caso real, às vezes essa tabela aí começa a ter 50, 100 linhas. Então é uma ferramenta que ajuda a gente a otimizar o nosso tempo e distribuir essas tarefas. Então, a tabela de Gucci, ela serve tanto para você estabelecer as prioridades na tarefa, quanto você avaliar se aquela tarefa está sendo feita no tempo adequado e definir o que você precisa monitorar com mais cuidado. Algumas vezes me fazem uma pergunta muito comum, aonde o pessoal comenta que o brainstorm é bastante usado e Gucci é pouco usado. Mas, pessoal, isso não é uma afirmação correta. O brainstorm, ele é muito usado. A gente conhece isso de muitas empresas. Ele é uma atividade em grupo, ele é descontraída e envolve muitas pessoas. Essas pessoas que estão envolvidas, basta conhecer do assunto. Então, nada melhor do que os funcionários que trabalham com essa área. O Gucci, ele também é muito usado, mas observe que é uma ferramenta mais para gestão e é comum num nível de gerência e de diretoria. Pode ser que você nunca tenha visto a ferramenta de Gucci. Só que bons diretores, eles conhecem as tarefas que a empresa tem que fazer e tentam estabelecer prazos e metas, principalmente para delegar o trabalho para gerente e para outros gestores. Isso não é feito no chute, não. É importante a gente entender que o Gucci não tem uma resposta certa e uma resposta errada. É claro que se você faz uma atribuição de preço muito destrambelhada, você vai ter uma resposta que a pessoa vai olhar e vai falar: poxa, tá na cara que isso aqui não funciona. Mas isso depende dos números que você coloca. Então, o Gucci sozinho, ele não vai fazer um bom diretor. Só que um bom diretor, ele sabe usar a tabela de Gucci. Eu espero que vocês tenham gostado. Podem olhar na internet. Eu encontrei bastante informação sobre brainstorm, encontrei bastante informação sobre o nosso diagrama de Gucci. Então eu espero que vocês estudem um pouco mais desse assunto e a gente se vê na próxima aula. Obrigado, pessoal.